Maravilhoso, Olha, Nicole, e obrigada. agora vamos falar sobre ovos. Porque vocês viram que nesse sanduíche o quê? O Ti bem colocou, nós temos um ovo, Da certo? Graciane, Então aqui um ovo por sanduíche. Achei super equilibrado. Graciane come muito mais do que isso. Camila Galete foi até o Mercado Municipal de São Paulo conversar com a turma sobre esse consumo de ovos. O que será que as pessoas acham? Quantos ovos elas comem por dia? Vamos conferir como foi esse bate-papo. Roda. Essa história da quantidade de ovos que a Graciane Barbosa tá comendo lá no Big Brother e antes disso também tá dando o que falar. Agora, vou te falar que a Dolores aqui tá chateada, ela tá trabalhando muito. Será que ela tá ganhando pra isso, gente? E eu tô aqui, olha, como é seu nome? Idalete. Idalete tá passeando aqui no Mercadão de São Paulo. Você tá acompanhando o Big Brother, você gosta, Idalete? Todos os dias eu assisto, eu não perco por nada. Inclusive eu tenho Globoplay em casa, não faço nada, só... Arrasou! E você iria pro Big Brother? Sim. Mesmo que falasse pra você que você tivesse que comer aquela quantidade de ovo que a Graciane come, você comeria? Eu acho que a metade eu comeria. Tudo não. Mas ela vai secar um pouco, viu? Porque vai faltar ovos pra ela. Não é? Aí a nossa Dolores aqui tá chateada, ela trabalha muito, gente, é muito ovo. Você acha que faz bem comer essa quantidade de ovo? Eu acho que não, é exagero. É porque ela é bombada mesmo, sabe? Aí ela... É muito ovo, não sei se eu aguentaria. No máximo eu como 6 por dia. Você come bastante. Crepioca de manhã com ovo, como 2 no almoço, com a saladinha, uma fibra, uma proteína, é o meu almoço. E à tarde, à noitezinha, como 2 também com a tapioquinha, que eu vou pra academia, então ajuda. Coitada da galinha. Tem que contratar uma galinha só pra ela. É. Aí você imagina, e estão fazendo a maior propaganda de ovo, né? Eu já tô pensando Por até isso que aumentou o carro do ovo, nem passa mais lá na rua. É isso que eu ia falar, Ela tá aumentou. comendo tudo. Vocês acham que isso faz bem ou faz mal pra saúde? Eu acho que tendo acompanhamento, a depender faz bem, né? Eu acho que sim. E você? Na realidade, acho que muito em excesso acaba fazendo mal. 40 ovos é muita quantidade, né? Tudo em excesso acho que pode fazer mal, né? Tudo em excesso faz mal. Mas ela tá na xepa agora. E aí? Vai ficar sem ovo. Olha o ovo! Olha o ovo cozido, quem vai querer? Alguém vai querer um ovinho cozido? Só vai peidar muito fedido, né? É o mínimo que vai acontecer, peidar muito fedido. Mas assim, você acha que faz mal comer essa quantidade de ovo? Ah, eu acho que não, né? Não? Você acha que comer 40 ovos por dia é bom ou ruim? Eu creio que é muito. Faz mal pra saúde? Pobrecita da galinha. Você acha que ela aguenta ficar até o final do Big Brother nessa dieta assim tão restrita? Ela vai apertar esse botão, acionar o botão. Ela vai sair, a Graciane, por causa dos ovos. Ó, beijo, Sandrinha. Foi a Sandrinha que fez, viu, gente? Ó, descascou tudo bonitinho esses ovinhos aqui pra gente. Em homenagem a Graciane Barbosa. Come o seu ovinho. Muito bem. Muito obrigada. Ali, ó, tá vendo? É sobre isso. Tá todo mundo na dúvida para saber se é saudável realmente comer tudo isso de ovo por dia. E os efeitos colaterais que a gente especula tanto por aqui. Vamos entender quais são as reais fontes de proteína? Para você que tá querendo malhar, para você que tá querendo manter uma saúde legal, a gente vai conversar com ela. Tá aqui com a gente a doutora Marcela Garcês, que é médica nutróloga. Seja bem-vinda. Tudo bom? Muito obrigada, Regiane. Muito bom tema. Aliás, o tema do momento é a dieta dos ovos, que já começou antes do BBB, com outra influenciadora dizendo que tinha chegado numa forma fantástica comendo só 20 ovos ao dia. Você não ficou sabendo Essa não! Enfim, tava todo... aí, nesse época agora de final de ano, teve uma influenciadora que disse que chegou, que teve bebê, e 2 meses depois estava com corpão, enfim. Quem que é? Você se lembra? É uma que é nora do Leonardo. Virgínia? Exatamente. Ele disse que comia só 20 ovos ao dia. Só? E este era o segredo daquele corpo logo depois de ter dado a luz, etc. Ué, eu fiquei sabendo que tinha um cirurgião plástico dentro do centro cirúrgico com ela, então... Não, mas certamente não é esta a receita daquele corpo. E como não é a receita do corpo da Graciane? Então... Não há como. A Graciane não tem aquele corpo porque come 40 ovos. Ela come 40 ovos porque ela tem aquele corpo e precisa mantê-lo comendo muita proteína. E os ovos são uma fonte de proteína. Mas é uma fonte boa de fácil, proteína? barata.
mas ele tem um limite, quer dizer, comer 40 ovos não é algo interessante para ninguém, mesmo que a pessoa viva daquele corpo. Porque a gente imagina que ela tem uma coisa bem focada, assim, bem direcionada. Exatamente. E que ela está tendo ali um respaldo médico. Eu acredito. Tem um assim lado como B também, né, de você comer tanto ovo. Tem o colesterol, tem um lado super B. Na verdade, qualquer pessoa adulta, inclusive ela, deveria comer entre 1 a 3 ovos ao dia e comer outras fontes proteicas. Treinando ou não, para bater a meta de consumo de proteínas ao dia. O que acontece com a maioria das pessoas e, enfim, o pessoal que quer ganhar músculo ou manter a musculatura, o músculo que eventualmente tenha ganho fazendo atividade física e às vezes por outros recursos, essa pessoa precisa comer proteína. E proteínas são geralmente o macronutriente mais caro. Você entende? Tem um valor. Então, as carnes, por exemplo, uma barrinha de proteínas, um whey protein, é um suplemento caro. Se você pega uma barrinha de proteínas, ela custa em média 10 a 15 reais. E com 15 reais você compra quase uma dúzia de ovos. E você consegue a proteína que tem na barrinha, 15 gramas, com 2 ovos, mais ou menos. Cada ovo tem 6 gramas de proteína. Então vamos entender primeiro, antes de mais nada, como é que funciona o nosso organismo? Quantos gramas de proteína a gente precisa ingerir por dia? Então, falando de pessoas normais... Um adulto saudável, normal. Um adulto saudável. Não fisiculturista. Não fisiculturista, não atletas, porque tudo isso muda, você entende, Regiane? Mas, para uma pessoa normal, ela deve comer pelo menos 1 grama de proteína por quilo ao dia. E aí que vem a conta de matemática. 1 grama por quilo? Porque, se nós tivéssemos, enfim, 60 quilos, nós deveríamos comer 60 gramas de proteína ao dia. A pessoa pensa, não, 60 gramas está tranquilo, eu como um filezinho de frango, um bife que tem lá 100 gramas, já bati a meta. Mas aí que está, o bife não é 100% proteína. Ele tem uma carne, seja magra, sempre magra, uma carne magra, tem no máximo 30 gramas de proteína em cada 100 gramas. Então aí você pensa, não, eu comi só um filezinho de frango no dia e nas outras refeições não comi nenhuma fonte proteica, você não vai chegar aos 60 gramas. E quem tem uma massa muscular de 80 quilos de músculo, que ainda quer hipertrofiar, essa pessoa precisa comer 2 gramas de proteína, pelo menos por quilo dia, sendo que ela precisa comer, digamos, uma pessoa como a Graciane, precisa comer uns 200 gramas de proteína a dia, pelo menos. Sim, ela pesa 85 quilos. Os ovos são uma fonte fácil, barata, mas comer 40 ovos, mesmo para ela, não é algo recomendável, não é algo saudável. Nós temos, se comer os ovos inteiros, nós temos perto de 200 miligramas de colesterol pronto nessa gema de ovo. Lógico, os estudos mais recentes, eu sou professora, sou pesquisadora, então a gente sempre gosta de citar a ciência, isso não está saindo da minha cabeça. A gente sabe que estudos mais recentes mostram que os impactos daquela pessoa que come uma quantidade maior de ovos no perfil de colesterol não é assim tão grave como comer uma gordura modificada, uma fritura de imersão, uma carne muito gorda, uma carne gorda e processada ainda, mas não é saudável. Não tem como a gente dizer que para a população toda seria saudável comer 40 ovos, nem mesmo 20, nem mesmo 10 ovos todos os dias. Porque é muita coisa já, naturalmente. Porque é muita coisa e certamente... Sobrecarrega outras estruturas. Não, e certamente, quer dizer, a pessoa primeiro tem que fazer a outra parte, ela tem que treinar como treina a Graciane, tem que ter toda a equipe de profissionais que certamente a Graciane tem para orientá-la, nutricionista, médico, tem que fazer exames e, eventualmente, num momento em que ela precise de um aporte maior proteico e não tem um whey protein, ou tem, enfim, está enjoada do frango, porque isso acontece com a pessoa que está fazendo hipertrofia, aí comer uma quantidade um pouquinho maior de ovos até pode, sem trazer impactos, mas no dia a dia, para as pessoas normais, não corram para o supermercado, ou seja, lá para a feira livre, comprar 40 ovos para comer todos os dias, porque não vai ficar com o corpo da Graciane. Ela não tem aquele corpo porque come ovos. Ela come ovos porque tem aquele corpo. Entendi. Então, um ovo tem, normalmente, de uma forma geral, 6 gramas cada ovo e 70 calorias. E aí nós vamos começar a falar
da questão entra em das outra calorias, seara. entra numa outra seara. Porque Para assim, as pessoas que querem emagrecer, 70 calorias, se você comer 10 ovos, são 700 calorias só em ovos. Só de ovo. Em 10 ovos. Vocês imaginem que uma pessoa com todo aquele arcabouço muscular que tem a Graciane tem um metabolismo muito diferente de nós. Com certeza. Que não somos atletas e não temos esse perfil de corpo. Você entende como? Então, se você comer 40 ovos, se eu comer 40 ovos, eu no mínimo vou engordar. Vai engordar muito, né? Por mais que seja cozidinho, vou tudo mais. engordar, ele vai se transformar em gordura. Sem dúvida. Então, ela tá comendo em proteína, se ela tá comendo 40 ovos, 6 vezes 4, 24, 240 gramas de... Só em ovos. Só em ovos. E aí ela bate que a meta. já é o dobro do que... Mas ela deve comer mais que isso. A meta dela, que vive de ter aquele corpo e quer hipertrofiar, é perto de 200 gramas dia. Então, ela garante em ovos... Só em ovo. A quantidade de proteína. Se me perguntar, isso dá para ser feito? Por curto espaço de tempo pode ser feito, sem grandes impactos, mas certamente, se isso for levado por um longo período, ao longo da vida, isso vai ter, no mínimo, o impacto de não ter outros nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, enfim, é uma dieta que não é saudável. Eu não posso, eu como médica, não posso chegar aqui e dizer que isso é saudável. Não é saudável nem se fossem 10 ovos por dia. Nós temos a ciência nos diz que uma pessoa adulta com um padrão de vida normal, assim, quer dizer, atividades normais, etc., tem um limite de 1 a 3 ovos dia. Em situações específicas, pode até com orientação e acompanhamento e sem impedimentos, comer uma quantidade um pouco maior. Então temos 6 gramas de proteína no ovo. No franguinho, como você estava falando aqui, temos o franguinho grelhado. A cada 100 gramas de frango... 30 gramas mais ou menos de proteína. De proteína, tá. Numa carne magra, tipo patinho, que praticamente não tem gorduras, tem também entre 30 e 35 gramas de proteína em cada 100 gramas. Isso é muito importante as pessoas entenderem, porque sempre que se come 100 gramas de frango ou de carne, nós não estamos consumindo 100 gramas de proteína. Verdade. Nós estamos consumindo 30 gramas de proteína. E aí temos as outras fontes. Quais são as fontes de proteínas? Primeiro, as de origem animal. São as carnes, os ovos, que são uma proteína ótima, fantástica, mas a proteína está praticamente concentrada na clara. Essa também é uma estratégia que as pessoas fazem de comer algumas gemas e comer só as claras. Exatamente. Aí nós temos a albumina, mas se você me perguntar, isso é saudável? Também não é, porque é só um tipo de proteína. Nós fomos feitos para comer tudo. Variedade, vegetais, fibras, vitaminas, minerais, que o ovo não tem. E aí entrando na... E aí nós temos os ovos, os laticínios são fontes importantes de proteína. E temos as carnes todas, os peixes, etc. Isso entra no escopo das carnes. E para aquelas pessoas que não consomem, têm a opção de não comer tantas proteínas de origem animal, nós temos as proteínas de origem vegetal, que estão principalmente nas leguminosas. E o que são elas? São todos os grãos que dão em vagens. Feijões, ervilhas, grão de bico, soja, lentilhas e que as pessoas acham que é uma semente oleaginosa e não deixa de ser, o amendoim. O amendoim é uma leguminosa. O amendoim é muito mais parente do feijão do que das amêndoas, por exemplo. Do que das castanhas. Das castanhas. Ele não é uma castanha, ele é uma leguminosa que vem naquela vagenzinha durinha. E por isso a pasta de amendoim é uma fonte de gorduras, mas é uma fonte de proteína importante. De gordura boa, mas é super calórico. Cada 10 gramas de pasta de amendoim tem 600 calorias. Uau! 10 gramas? São 100 gramas de pasta de amendoim. Mas é muito. Cada colherada. E quanto de são proteína? 60. Ele tem metade disso na forma de gordura e tem pouca proteína. Entendi. As leguminosas, o feijão, a soja, o amendoim, tem no máximo, aliás, tem entre 4 a 5 gramas até no máximo 15, 16 gramas. Não é muita coisa. Isso na porção de 100 gramas. Uma pasta de amendoim com boa concentração de proteína, ela terá 10 gramas de proteína, 9 gramas de proteína, o resto é gordura. É o famoso crime não compensa. Crime que não compensa, mas se a pessoa ama pasta de amendoim,
coma, mas coma um pouquinho Com parcimônia. Com parcimônia. Então são fontes de proteína, mas elas são, assim, a gente tá sempre falando da porção de 100 gramas aqui no caso, 100 né? gramas. No caso do feijão, não chega nem a 5 gramas. Não chega nem a 5 gramas porque ele está cozido e a água que faz o caldo do feijão contabiliza no peso. Se você tivesse o feijão, se cozinhar o feijão e não tiver o caldo, por exemplo, faz um feijão branco, um feijão cavalo, faz sequinho, ele tem a quantidade mais ou menos de proteínas que tem quase na soja. Mas a proteína não passa para água, não. Mas a proteína não passa para água. E daí, num feijão cozido com caldo, com, enfim, com bastante água, dilui e aí você tem menos proteína. Mas o caldo de feijão, então, não adianta. O caldo de feijão não tem proteína. Esquece, não tem proteína. Tem proteína, mas é muito pouco. É, irrisório, né? É muito pouco, irrisório. No caso da soja, 100 gramas, aí é mais, né? A soja é bem proteica. A soja, bom, aí nós temos, o que está mostrando aí é a proteína texturizada de soja. E aí nós temos aí só a proteína isolada de soja, texturizada. Já a soja em grãos tem 16 gramas. Isso também serve para ervilha, para lentilhas, grão de bico. Isso sempre na porção de 100 gramas? Sempre na porção de 100 gramas, porque se nós comemos o grão, você entende? Agora, nos derivados de leite, a proteína vem em poucas quantidades, né? É variável. Normalmente os laticínios, por exemplo, um copo de leite, porque a gente tem muita água num copo de leite, a gente tem uma quantidade pequena de proteína, que é importante, mas enfim, o leite. Mas os laticínios, hoje nós temos iogurtes proteicos que são adicionados de whey protein, de proteína de leite. E aí nós temos, e dá para confiar naquele copinho que diz lá tem 15 gramas, 18, 25. Eles são bons? São ótimos. É uma super fonte muito interessante para aquele dia que você vê que não comeu proteína direito no café da manhã, ou comeu no café da manhã, não comeu no almoço, chega no jantar, não comeu proteínas. É bem interessante um iogurte proteico ou um whey protein para a população normal, para aquelas que não... Para idosos, super se beneficiam, porque é muito difícil, a idade vai passando e nós temos vários fatores que fazem com que as pessoas deixem de comer proteínas. E tá perdendo massa muscular. Porque é indigesto, porque é mais dispendioso, porque ninguém consegue comer uma carne à noite, se entende, Regiane? Muitas vezes a mastigação. Muitas vezes a mastigação fica mais difícil, então... Os suplementos proteicos à noite, para não tirar a fome, porque se tomar ao longo do dia, a pessoa, um idoso fica satisfeito. Então, é importante. O suplemento é uma super estratégia. A gente tem que desconstruir essa ideia, então, de que o whey protein é só pra gente que faz academia? Não, super desconstruir. Precisamos tomar whey. É um suplemento, eu digo, o whey protein é um alimento, inclusive, ultraprocessado. Absolutamente saudável, eu diria mais, para algumas pessoas necessárias, não só para quem é praticante de atividade física de ganho de massa muscular. Os que mais se beneficiam de whey protein são os idosos, são as mulheres perimenopausa. Criança pode tomar? Criança pode, mas não deve. Criança tem que comer proteína, tem que saber por que ela tem que comer uma proteína, uma carne. Enfim, os ovos é isso. Eu acho que uma outra dica importante com relação aos ovos, não precisam ser refrigerados. Eu acho que é importante, se a pessoa comer em uma semana, eles não são vendidos nem sob refrigeração, porque ele não precisa. Mas se a pessoa for ficar com esse ovo mais tempo, vale a pena colocar na refrigeração, na geladeira. Agora, uma coisa que não se pode fazer, que as pessoas passaram a ter mania de fazer com a pandemia, foi lavar os ovos. Lavar ovos é algo que não se faz de jeito nenhum, porque a salmonela que existe no frango, está na microbiota do frango, fica na casca. Então, ovos você compra, mesmo que esteja sujinho, você guarda os seus ovos, pode estar refrigerado ou não, e na hora de comer, aí rapidamente você pode higienizar com uma toalhinha, um papel toalha, alguma coisa até umedecida, mas imediatamente abre, porque senão você leva a salmonela lá para dentro. Entendi, porque essa casca é porosa, né? Essa casca é porosa. E passa para dentro, Exatamente. Né? Uma outra fonte não animal que tem bastante proteína seria a quinoa? A quinoa é um cereal, um pseudo-cereal que nós chamamos. Nós temos quinoa, temos amaranto, vários cereais são fontes de proteína. E boa, assim, proteína de qualidade? No caso da quinoa, que ela é um pseudo-cereal, ela tem proteínas, todos os aminoácidos essenciais. Mas normalmente as proteínas de origem vegetal não trazem a mesma cadeia de aminoácidos. Então, eu digo, a pessoa que é vegetariana ou vegana tem todas as condições hoje, através da alimentação e suplementos, que muitas vezes são necessários, de ter um aporte proteico adequado. Mas não dá para a gente achar que um cereal ou até mesmo um pseudo-cereal vai ser a mesma coisa do que comer uma proteína de origem animal.
Mas é absolutamente possível. E aquela pessoa que não tem aporte adequado, tem suplementos, tem orientações e vai super bem. E é interessante, quanto mais a gente conversa com profissionais da saúde, a gente vai adquirindo esses conhecimentos, né, de forma bem variada. E a carne, por exemplo, as carnes, né, a gente está falando aqui do exagero, dos 40 ovos e tudo mais. E tem gente que justamente, por saber que a carne é uma grande fonte de proteína, acaba muitas vezes exagerando nesse consumo. E aí... Só que esse consumo de carne exagerado também pode trazer consequências ruins, as redes sociais são uma coisa, algo não, interessante. Vocês estão tendo muito mais trabalho ultimamente do que antes, E agora tem aqueles que propagam as dietas carnívoras, só comer carne. E, na verdade, toda dieta monótona é uma dieta restritiva, é uma dieta desequilibrada. A curto prazo pode dar resultado e normalmente o que a gente vê são pessoas absolutamente leigas que fizeram uma estratégia dietética que deu certo para elas e fica propagando. E aquilo vai fazer muito mal para as pessoas. As carnes, se forem processadas vermelhas, podem ser consumidas, mas preferencialmente magras, e se forem com muita gordura. E principalmente as processadas, o que é processada? É toda aquela carne que foi temperada, que foi embutida, que foi feito frios. Modificada de alguma forma. Modificada de alguma maneira, esta carne, ela tem uma qualidade nutrológica pior. Então, pode, não pode, nunca pode, mas ela não pode ser a base da alimentação. Então, a pessoa não tem que ter como aporte frios, aporte de proteínas frios. Isso deve ser alguma coisa para complementar. Então, o ideal são proteínas adequadas, de alto valor biológico. E se a pessoa não como carne, mas como ovos e laticínios. Ok, normalmente essa pessoa não tem carência nenhuma desde que bata a meta do consumo proteico. Na verdade, whey, então, nesse caso. Eu digo, nós que trabalhamos com ciências nutrológicas, sejamos médicos ou nutricionistas, nós temos um grande desafio que é fazer com que os nossos pacientes, as pessoas que a gente orienta, batam a sua meta de consumo proteico. Porque é muito difícil. Não é fácil. A gente tem que atentar para isso, a gente tem que estar preocupado com isso. Tem uma preferência já desde a infância por alimentos mais palatáveis e hiperpalatáveis, que normalmente são compostos de açúcares, de carboidratos. E é difícil, e aí a idade, quando é criança, e a idade vai passando e a dificuldade de comer e digerir proteínas vai acontecendo, então daí nós temos o outro desafio, nos dois extremos da vida. E no meio da vida do problema da informação. Se você vai num restaurante por quilo, pega uma moçada aqui na Avenida Paulista, vai no restaurante por quilo, você vê, as pessoas colocam lá batata, farofa, arroz, polenta, mandioca, etc. Um pedacinho de carne e ela está pagando a mesma quantidade de reais pela carne ou pelo carboidrato em termos de peso. E se põe uma folhinha de alface, é uma única, quer dizer, isso não tem como. E a pessoa que faz esse tipo de escolha faz por falta de orientação, por falta de conhecimento, porque ela gosta mais do empadão, ela gosta mais da massa, ela gosta mais da batata, e a carne é mais difícil de digerir, aquilo vai pesar. E quando pensa no arroz e feijão, que é uma super combinação. Quando você junta arroz e feijão, que é um prato super brasileiro, eu já estive falando do arroz e feijão, que é uma super combinação absolutamente brasileira, se come do Oiapoque ao Chuí. E eu já estive fora do Brasil falando dessa combinação arroz e feijão, que ela é perfeita. Você consegue, com os aminoácidos que estão no feijão e o arroz, você tem todos os essenciais. Então, comer arroz e feijão é algo muito interessante, mas as pessoas... A fonte de proteína do arroz e feijão é o feijão. E as pessoas, quando tem alguma questão de eu sinto que estou estufada, come etc. Só o arroz. Come só o arroz. Tira o feijão da história. Era melhor tirar o arroz. Quer dizer, se for para optar, o ideal é não tirar os dois, mas assim... Se for para não comer os dois combinados, a melhor opção é comer o feijão em cima de um vegetal, em cima de uma couve refogada. Uma farofinha mesmo. Uma farofinha, se comer a farofa é a fonte de carboidrato, aí não deve comer o arroz. Nós devemos comer uma única fonte de carboidrato por refeição. Por mais seja uma leguminosa. Ou a batata. A leguminosa é fonte de proteína. O feijão... A leguminosa, no caso, não. Um tubérculo, no caso, a batata. Escolhe... É a batata ou arroz. É a farofa, esse prato do brasileiro que é arroz, batata frita
frita e farofa, tem que escolher um só deles. Tem que pôr meio prato de vegetais, legumes e verduras, aquilo que nasceu para cima da terra, para a gente saber mais ou menos. A cenoura e a beterraba podem ser também colocadas nessa parte dos vegetais, porque ela tem outras características diferentes das batatas. Mas as batatas e os cereais, que são aqueles que a gente faz farinha e são aqueles fontes de carboidratos amiláceos, que são os farináceos, é uma fonte só, ocupando 1/4 do prato. E o outro quarto, as proteínas, que devem ser presentes em todas as grandes refeições. Tá. Agora, rapidinho pra gente encerrar, eu queria que você falasse de peixe. Que a gente tem o atum aqui, 26 gramas de proteína em 100 gramas, né, de atum. Isso equivale também a outros filés de peixe que a gente vai comer ou não? Equivale mais ou menos isso, em torno de 25 gramas cada peixe. No caso do atum aqui, que está processado, é o atum em lata, é um dos outro alimento processado, o atum em lata, que ele tem não só a proteína, mas tem os ácidos graxos do tipo ômega 3 preservados. Então, se tem um alimento também outro processado, que é extremamente saudável, uma fonte bem interessante de proteína, e se for, esse aqui é o ralado, mas se for o sólido, ele ainda concentra mais proteínas. É uma super estratégia para aumentar o aporte de proteína. Não come nada de proteína, abre uma latinha de atum e come uma lata de atum misturado na salada ou junto com alguma coisa. Cuidado onde mistura, não vai pegar aquela colherada de maionese. Fonte de proteína e de ácido graxo bom. Se for peixe, peixe marinho, de água fria, tem muito, tem que ser marinho, de água fria, para ter ômega 3. Tilápia hoje em dia. A tilápia tem ômega 3, mas é muito menos, porque a tilápia é um peixe de água doce. Cativeiro também, mas, né? É cativeiro, mas é proteína. É proteína. Como fonte de proteína é fantástico, um peixe barato, saudável, bom e uma fonte de proteína fresquinha, mas nós não temos ela como uma ótima fonte de ômega 3, como são o atum, a sardinha, a cavala, a corvina e o salmão selvagem, porque o de cativeiro tem um pouquinho menos de ômega 3, mas ainda tem. Entendi. E aí é outro assunto para outra pauta sobre ômega 3. Gente, que maravilha de aula que a gente teve com você, Marcela. Obrigada, Imagina, viu? Eu que agradeço. Olha, sempre um prazer estar aqui. Como a gente aprende todos os dias. Sempre um prazer. Vou deixar então o contato da doutora Marcela Garcês para você fazer contato também, começar a seguir, @DRA Marcela Garcês. O Marcela você vai escrever com 2 L's, o Garcês com um Z no final, tá bom? Obrigada.